Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abunde sempre e continuamente, cresça e desenvolva em nós a verdade libertadora que o Senhor nos envia através da sua palavra, a maior fonte de poder dado aos seres humanos aqui na terra, a sua palavra, né? E é na sua palavra que a gente medita diariamente. Vamos aqui para as duas últimas perguntas da lição desta semana, quando Cristo, na sua fala em Jerusalém, ele procura glorificar o Pai o tempo todo, né? Então, as perguntas 11 e 12 de hoje, da sexta-feira, nos trazem aqui duas importantíssimas reflexões. A pergunta 11 começa nos trazendo aqui a seguinte reflexão, né? O seguinte questionamento. Jesus não veio para condenar o mundo, como nós vimos na pergunta de ontem, a última pergunta de ontem, né? Cristo disse que não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Mas o que acontecerá com aqueles que rejeitarem a palavra que Cristo estava pregando para eles? A palavra que era luz para a salvação. O que acontecerá com aqueles que rejeitam a luz que está sendo oferecida, a salvação que está sendo oferecida, a graça que está sendo oferecida? Quando alguém rejeita a graça, mesmo assim ele ainda é salvo? Vamos perguntar a Cristo. João 12, versículo 48, que diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa palavra o julgará no último dia. Veja que o próprio Jesus está dizendo aqui que a palavra de Deus que estava na boca dele, a palavra, a escritura, né, é a base do julgamento. É o que está escrito quem vai julgar. Todas as pessoas. Por isso que, sempre que a Bíblia diz que, todo momento em que a Bíblia diz que foi colocado o trono para iniciar o juízo, ela sempre diz, foram abertos os livros, as escrituras. Então, a base de todo o julgamento, aqui na palavra de Deus, é a palavra. Olha, existe um acusador, o nome dele é Satanás. Jesus Cristo não é promotor de justiça, não. Ele é advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Em momento algum, Cristo vai mudar a sua posição de advogado de defesa para ser um promotor de acusação. Cristo está dizendo bem claro, quem vai acusar vocês é a palavra que vocês fizeram mal contra ela. A palavra diz assim, meu filho, olhe, não toque aqui nesta cerca elétrica. Se você tocar, você vai se queimar. Então você desobedece aquela placa, aquela escritura, o que está escrito ali, não toque, risco de choque e morte. Aí você toca ali no fio e morre queimado. Quem é que lhe julgou? Quem lhe julgou foi a própria placa. E quem é o culpado? É a lei? É a escritura que está avisando você? Não, o culpado é você que desobedeceu. Então tem muita gente que está dizendo que a lei é má, que a lei não presta, porque nem entende qual é o papel da lei. O papel de lei é evitar que a gente se machuque, que a gente morra eternamente. Esse é o papel da lei, e o papel dela é o quê? É julgar, né? Se você desobedece ao que está escrito nos livros, nas escrituras, o que vai acontecer? É aquela lei que vai lhe julgar, como diz o livro de Tiago, né? Todos serão julgados pela lei da liberdade. Veja que a placa está lá na cerca elétrica, dizendo, não toque nos fios, risco de choque e de morte. Esta placa, ela não tem mãos, para que você, quando for pegar no fio, ela pega a sua mão e afasta. Não, a placa, ela está lá passiva. O papel da lei não é evitar que você peque, mas lhe informar que você não pode pecar. Então, essa mesma lei que lhe dá a liberdade de tocar ou não, porque a lei da liberdade é você? Porque a lei não tem mãos para segurar na sua mão e impedir que você toque no fio eletrizado e morra eletrocutado. Então, por isso que é a lei da liberdade. Ela diz, não faça isso, mas ela não pode lhe impedir, porque
existe uma lei muito maior, chamada de lei de livre-arbítrio, que você pode escolher, inclusive o mal. Você pode escolher, o correto seria, o racional era escolher a vida, mas o homem tem o poder em si mesmo de escolher a morte, se ele quiser, né? Então, Cristo vai dizer com todas as letras aqui, olha, preste atenção, como é que vocês se condenam? Não é eu que vou condenar vocês, não. Não é eu que estou obrigando vocês a pecarem, não. Eu vim aqui apresentar a placa, dizendo assim, olha, não faça isso, faça aquilo. Não toque aqui, faça isso aqui para que vocês vivam. Eu sou a luz que vai iluminar esta placa. Ó, tá vendo a luz? O diabo enganou, mudou a placa e disse assim, não, rapaz, é só um choquezinho, faz até bem o coração. Não, eu trouxe uma lanterna bem grande para iluminar a placa dizendo assim, olha, não toque ali, se você tocar ali você morre. Então eu sou a luz para mostrar a vocês o caminho da obediência, o caminho da verdadeira graça, não dessa graça barata que o diabo está enganando vocês, né? Para que vocês sejam salvos. Agora, se vocês rejeitarem as palavras que eu estou dizendo, se vocês rejeitarem as escrituras sagradas, que Cristo vem ditando desde sempre, para todos os profetas, para os apóstolos, se vocês rejeitarem estas palavras, então essas próprias palavras vão testemunhar contra vocês. Né? Diante do tribunal de Deus, aí vai dizer, por que você morreu? Eu vim andando e toquei numa cerca elétrica. Você leu o que estava na placa? Li. O que tinha na placa? Não toque, risco de... E por que você desobedeceu a placa? Então você está sendo julgado por esta placa, julgado por essa escritura, pela lei. A lei vai julgar você. Então Cristo está explicando aqui de uma maneira mais tão clara, uma maneira tão simples, tão objetiva, que os crentes de hoje não conseguem entender a beleza, a clareza, a simplicidade dessa relação aí. Né? Alguns acham que Cristo vai dizer assim, eu estou acusando vocês para a morte. Não, ele não é acusador. O acusador é o diabo. A base do julgamento para a vida ou para a morte é o que está escrito. Por isso que em todo momento do juízo foram postos os tronos e abertos os livros. Né? Repetindo aqui para ficar bem enfatizado na mente de cada um. Né? E Cristo está dizendo assim, sabe como é que vocês serão condenados se vocês não aceitarem as minhas palavras? Sabe o que é? Aqui é sempre, veja que ele usa palavras quantas vezes? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, primeira vez que ele cita a palavra, já tem quem o julgue. A palavra, segunda vez, a palavra que eu tenho pregado, essa palavra o julgará no último dia. Que coisa linda, né? Então Cristo está mostrando bem claro. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é chamado de a palavra de Deus. É verdade. Por que ele é chamado de a palavra? Porque através de Cristo, toda a revelação da palavra de Deus chegou ao ser humano. Toda a palavra de Deus, tudo o que chegou para a humanidade foi através do Filho. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, através do Filho do Homem. Do próprio Filho de Deus, na figura, na pessoa do Filho do Homem. Então, o julgamento será mediante a palavra, e Cristo está dizendo aí, a palavra que chegou à humanidade através dele, não que a palavra seja dele. O que vai julgar os homens é a palavra de Deus, é a lei estabelecida por ele. Os homens serão julgados através disso. Então não é Cristo, ele foi enviado, a pessoa de Jesus Cristo ali em Jerusalém, ele foi enviado com um único objetivo, iluminar as Escrituras, iluminar o entendimento das pessoas para entender as Escrituras, serem libertos do engano das trevas e aceitarem a salvação oferecida por meio da graça a todo ser humano. Continuando, amados, vamos aqui para a última pergunta da nossa lição de hoje, da lição desta semana, a 12ª, dando continuidade aqui a fala de Cristo, né, que o povo teria que ouvir, precisava, necessitava ouvir as palavras dele, as palavras que estavam com ele ali, para que elas não fossem julgadas por estas próprias palavras, né? Pois bem, como Jesus conclui
sua fala àquela multidão, revelando e dando glória ao Pai, que é a proposta dessa lição, né? Glorificando o Pai, revelando o Pai que o havia enviado para o salvar. Como Cristo dá glória a Deus na sua fala. Ó. Versículo 49 e o 50 diz assim: porque eu não falei por mim mesmo, ou seja, as palavras não são minhas, logo quem está julgando não sou eu. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai. Quem está falando é o Pai, as palavras são dele. O julgamento vem da parte dele, e ele é juiz justo, né? Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse Pai foi quem me deu mandamento, autoridade, né, poder, quanto ao que eu devo dizer e como eu devo falar. Então, se vocês estão reclamando aí, porque eu estou falando em parábolas, não sou eu que estou mandando dizer, não é ideia minha, não. É o meu Pai que está mandando falar desta forma. E sei que o seu mandamento, o mandamento do meu Pai, é uma coisa só. Ele não está querendo julgar e matar ninguém, não. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Que coisa linda, não é? Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Eu estou falando na íntegra. Cada palavra que eu estou dizendo para vocês é da forma como estou recebendo do Pai. Eu não estou inventando nada quando eu digo o semeador saiu a semear, o homem saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. Um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu a herança que, né? O homem foi dar um jantar e mandou. Esta forma de falar não é eu que invento. Não é a sabedoria humana do Cristo, do Jesus Cristo, não. Estas palavras que eu estou dizendo para vocês são palavras que eu recebo do meu Pai. Nada do que eu falo é meu. Não é só as palavras que eu falo, mas até a forma de falar. Se eu falo baixo, é porque o Pai fala baixo no meu ouvido. Se eu falo com autoridade, chamando vocês de raça de víbora, é o Pai que está mandando eu fazer assim. Então, não é só as palavras que eu digo, mas o jeito, a forma de falar, tudo. Eu sou um filho tão obediente que eu sou incapaz de acrescentar uma vírgula, uma pausa, o modo de falar daquilo que o Pai mandou. Eu sou tão obediente que eu só falo do mesmo jeito que o Pai está me dizendo aqui no meu ouvido espiritual. Então, do jeito que eu recebo dele, eu estou passando para vocês. Olha que clareza. Para aqueles que dizem que Jesus é um Deus onisciente, ele que fazia tudo, não dependia de ninguém. Olha o testemunho de Cristo como é claríssimo aqui. Ele é dependente total, até cada vírgula que o Pai diz, ele coloca ali, sem alterar nada. Sem mudar o tom de voz para baixo ou para cima, para ser uma aparência mais brava, mais autoritária, com mais autoridade, autoridade, ou de uma forma mais mansa, apresentando compaixão para com aquele que sofre. Então, cada situação dessa é o Pai se revelando dele. É por isso que ele diz, Felipe, tu tá tanto tempo comigo, Felipe, tu não vê o Pai em mim, não? Quem vê a mim, era porque você está vendo o Pai em mim. O Pai não está em mim? Ele diz a Felipe, né? Felipe, o Pai está em mim. Que coisa linda, não é? Que linguagem que para muita gente parece difícil, mas quando a gente lê corretamente, como é simples entender a Bíblia, né? Então Cristo conclui dizendo aqui, olha, multidão que não querem aceitar as minhas palavras, mas buscam apenas a glória dos homens, vocês foram escravizados pelo sistema religioso e aprenderam a amar os homens, os seus títulos, a ter medo desses homens, né? Porque você não tem nem coragem de interpelar esses homens e questioná-los. Você morre de medo dos homens. Uma religião opressora que faz isso, né? Você ter medo de falar com um homem igual a você é algo muito preocupante. Então, vocês que gostam dos homens, vocês estão rejeitando uma palavra que não é minha, que não tenho autoridade civil, ninguém me nomeou governador aqui da Galileia, César não me mandou aqui como um centurião, como um prefeito, como um governador, nada disso, eu não tenho autoridade civil. Mas a autoridade em mim é o próprio Pai falando. A autoridade é a palavra que eu estou dizendo para vocês. E vocês estão preferindo, ao invés da maior autoridade do universo, que é a palavra de Deus,
Vocês estão preferindo o sacerdote, preferindo os poderes constituídos dos homens. Vocês querem a glória dos homens. E eu estou aqui para apresentar a glória de Deus, que ela é tão grande que até eu, o enviado dele, cheio de autoridade, com toda a autoridade, não falo uma vírgula de mim mesmo. Tudo que eu falo vem dele. É ele quem me diz o que eu devo falar e como eu devo falar. E eu recebi este mandamento, ou seja, essa ordem de Deus. Eu obedeço a ordem dele. Eu não sou um Deus igual a ele. Eu sou submisso a ele. Eu recebo ordem dele. Eu recebo mandamento dele. Ele me deu esse mandamento. E eu cumpro à risca, porque este mandamento dele não é pesado para mim. Quem ama, guarda os mandamentos da pessoa que você ama. Ele é o meu pai. Ele me dá ordem, eu como filho obedeço às ordens dele, porque cumpro os seus mandamentos. E se vocês são meus servos, se eu sou o Senhor de vocês, vocês deveriam cumprir esses mandamentos que eu estou dando a vocês, embora não sejam meus. Eu estou apenas retransmitindo o mandamento de uma autoridade que é maior do que eu, uma autoridade que ama vocês, ele tanto ama a mim como ama vocês. Essas palavras que eu estou dizendo aqui, elas são palavras para salvar vocês, não são palavras para condenar vocês. Então escute as minhas palavras, escute as palavras de Deus que estão saindo dos meus lábios para a salvação de vocês. Ora, em resumo, era basicamente isso que Cristo estava querendo dizer para aquele povo. Assim, quando a gente entende o espírito da palavra, a gente entende até que há um determinado, assim, no âmago, no espírito de Cristo, um determinado desespero, querendo que o povo escute com todo detalhe as palavras, porque é como se fosse a última chance que eles tivessem. Então a gente sente uma certa angústia na fala de Cristo, porque ele está repetindo a mesma coisa várias vezes. É como se ele dissesse assim: abra os ouvidos. Será que eu estou falando grego? Será que eu estou falando algo que vocês não estão entendendo? Essas palavras são palavras de salvação. Abra os ouvidos para compreender, os ouvidos espirituais, né? Então, é isso que a gente entende, né? O desespero de Deus, de Cristo, para salvar a humanidade, tentando tocar a alma deles, o espírito deles, para eles entenderem esse... Era a última semana, Cristo ia morrer ali em breve, e eles ainda com os olhos tapados, os ouvidos completamente ensurdecidos pelos engodos de Satanás. Aí você olha para o passado e olha agora para o presente e você vê a mesma coisa dentro da religião institucionalizada, opressora, impede as pessoas de pensarem. As pessoas estão com medo porque alguém diz: não olha ali não, a nossa verdade tem investigação, não questione, não, essa aqui é a igreja de Deus, esse pastor aqui é igual Jesus Cristo e tal, né? E as pessoas com medo, religião do medo, não entendeu nada, né? Eles sim são as trevas, Cristo é a luz, e o povo prefere, ao invés da luz, como diz Cristo, preferem as trevas. Que o Senhor nos livre desses males e que nós busquemos essa compreensão espiritual libertadora que está na palavra de Deus, nos dada através de Cristo, seu Filho.